Com mais de 300 referências diretas sobre a segunda vinda de Cristo no Novo Testamento, o problema que enfrentamos é, na verdade, o excesso de informação em vez da falta de informação. Mesmo entre os cristãos que têm grande confiança na Bíblia, eles parecem concordar com o fato importante de sua vinda, mas discordam fortemente do que vem antes e depois do evento. Quem voltará? Muitos de nós ficaram olhando para a distância depois que um carro ou ônibus levou um ente querido embora, especialmente se for uma despedida final. Talvez estejamos tentando adiar a dor. Isso é o que aconteceu com o povo da Galileia quando Jesus partiu para os céus. Os anjos tranquilizaram os discípulos de que Jesus voltaria, conforme registrado em Atos 1:11, que diz: "Homens da Galileia, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que foi levado dentre vocês para o céu, voltará da mesma forma como o viram subir ao céu." A primeira coisa que você precisa observar é que eles usaram seu nome humano, não usaram nenhum de seus nomes divinos ou títulos. Outra coisa que você pode observar é que é o mesmo Jesus. Discípulos de Jesus, não se preocupem, podemos mudar e certamente devemos mudar para melhor, mas ele não mudará. Hebreus 13:8 diz: Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Não devemos esquecer que essa pessoa que subiu ao mais alto céu é a mesma que desceu à terra mais baixa, como mencionado em Efésios 4:9 e 10. Essa compreensão humana de Jesus está presente nos 4 evangelhos, nos quais surge uma imagem clara de uma personalidade distinta, amada pelos pecadores, odiada pelos hipócritas, adorada pelos pobres e temida pelos poderosos. Sua língua podia ser mais suave e afiada do que qualquer outra. É esse Jesus que voltará à terra um dia. Ele não terá mudado. Ele será tão humano quanto era quando caminhava por estradas empoeiradas, reclinava em mesas para comer, dormia em um barco, montava um jumento ou lavava os pés. No entanto, deve-se ressaltar que já houve uma mudança significativa em sua humanidade antes de ele deixar a terra. Deus lhe deu um novo corpo quando o ressuscitou do túmulo, embora seu cabelo seja branquíssimo, como descrito em Apocalipse 1:14. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como lã, tão brancos como a neve, e seus olhos eram como chama de fogo. Jesus é nosso pioneiro, abrindo caminho para nós seguir, como mencionado em Hebreus 2:10. Porque convinha que aquele, para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Mas ele não nos deixará encontrar nosso próprio caminho. Ele voltará e nos levará com ele, pois ele mesmo é o caminho, como dito em João 14:3-6. E, se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Posteriormente também teremos corpos gloriosos, assim como Jesus, mas seremos exatamente as mesmas pessoas que sempre fomos. Por essa razão, os cristãos falam de ressurreição, em oposição à reencarnação, pois esta última indica uma mudança de identidade. Devemos lembrar também que Jesus nem sempre foi um ser humano. Certamente ele nem sempre foi chamado de Jesus. Esse era um nome que ele adquiriu quando encarnou e se tornou humano, como mencionado em Mateus 1:21. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ao contrário de nós, ele existia antes de sua concepção e foi a única pessoa que decidiu nascer. Jesus era o Filho eterno de Deus,
a palavra. Ele era um ser divino antes de ser um ser humano. Portanto, é importante que os anjos tenham usado seu nome humano ao prometer sua volta à terra. É o Filho do Homem que aparecerá nas nuvens, como registrado em Daniel 7:13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Jesus também se referiu a si mesmo como o Filho do Homem, em Marcos 14:62. Jesus afirmou: eu sou, e vocês verão o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso e vindo com as nuvens do céu. É o Cristo encarnado que retornará à terra. Não há nenhuma aparição intangível do Filho de Deus, como mencionado em Daniel 3:25. Respondeu ele: vejo 4 homens soltos, andando pelo fogo, sem sofrer nenhum dano, e o aspecto do quarto é como o de um filho dos deuses. Alguns que achavam difícil aceitar esse retorno corporal espiritualizaram sua vinda, identificando-a com a vinda de seu espírito à igreja no Pentecostes, ou sua vinda a cada crente individual na conversão. Mas nenhuma dessas interpretações faz justiça à promessa de que o mesmo Jesus voltará, como vemos em Atos 1:11. Homens da Galileia, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que foi levado dentre vocês para o céu, voltará da mesma forma como o viram subir ao céu. É o Jesus que convidou os discípulos a tocá-lo, que comeu peixe em sua presença, que caminhou até Emaús e partiu o pão, que disse a Tomé para examinar suas feridas, que cozinhou o café da manhã nas margens do mar da Galileia. É esse Jesus que voltará um dia, e focado para uma coisa: a prontidão. A maioria das declarações e parábolas contribui para uma mensagem simples: esteja preparado. Cristo virá quando você menos esperar. Enquanto os cristãos esperam, ele enfatiza 4 virtudes vitais que devem cultivar. Primeiro, a humildade. Ele previne o orgulho daqueles que querem saber o tempo exato de sua vinda. É necessário certa humildade para aceitar nossa ignorância sobre um assunto tão crucial. Há várias razões pelas quais não sabemos a data exata. Se todos soubessem a hora exata da vinda de Cristo, muitas pessoas seriam tentadas a adiar a obediência a Deus. Se as pessoas soubessem que tinham exatamente 10 anos, muitas imaginariam que tinham tempo para pecar por 9 anos e meio e planejar se arrepender pouco antes da chegada de Cristo. Muitas pessoas já conduzem suas vidas dessa maneira. Outros poderiam aproveitar o fim do mundo iminente como uma desculpa para serem preguiçosos ou irresponsáveis. Milhares escolheriam passar os dias restantes em cadeiras de praia. Nem os crentes, nem os descrentes seriam capazes de manter uma perspectiva adequada sobre o futuro se a hora da vinda de Cristo fosse conhecida. Seria impossível pensar ou agir normalmente nessas condições. Perderíamos o equilíbrio delicado da expectativa e da paciência que Deus nos ordena. Na verdade, não importa quando Ele voltar, devemos esperar que Ele nos encontre fiéis. Se soubéssemos o momento exato com antecedência, isso lançaria dúvidas sobre nossa motivação e comprometeria uma oportunidade de demonstrar nossa dedicação total a Ele. Até mesmo os anjos não têm conhecimento disso, como dito em Marcos 3:32. Quanto àquele dia ou àquela hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Em segundo lugar, a vigilância. Além disso, Cristo nos chama a estar vigilantes e expectantes. Ele compara a iminência de sua volta à súbita chegada do dilúvio de Gênesis. Assim como nos dias de Noé, as pessoas estavam comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E não sabiam de nada até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão moendo com uma mó,
uma será levada e a outra deixada. Portanto, estejam preparados, porque vocês não sabem em que dia o Senhor de vocês virá. O dilúvio é uma ilustração impressionante do ensinamento de Jesus. A maioria das pessoas na época de Noé foi pega de surpresa, despreparada e sem aviso prévio. Quando Cristo retornar, será a mesma situação. Sabemos, pelo Antigo Testamento, que os dias antes do dilúvio foram um tempo em que a terra estava dominada pela maldade desenfreada. Gênesis 6:5 diz: O Senhor viu que a maldade dos humanos tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. No entanto, a mensagem de Jesus não é principalmente sobre a tremenda depravação daquela época. Ele não está discutindo atos fundamentalmente malignos quando acrescenta que as pessoas estavam comendo, bebendo, casando-se e dando-se em casamento. Essas eram atividades que eram realizadas regularmente. As pessoas estavam seguindo suas rotinas diárias como de costume. No dia em que as chuvas começaram, os cidadãos do mundo tomaram o café da manhã normalmente. Casamentos haviam sido planejados para aquele dia. Não houve aviso prévio, nenhum período prolongado de nuvens cinzentas para alertá-los de que o julgamento estava se aproximando. Todos foram levados pelo dilúvio, que chegou sem aviso prévio do alto. Eles foram completamente pegos desprevenidos. No entanto, as partes centrais da existência ordinária são comer, beber, casar e dar-se em casamento. Suas vidas diárias haviam se deteriorado a ponto de só se importarem com prazeres sensuais. Sua filosofia de vida era exatamente o que o apóstolo Paulo previu para aqueles que não têm perspectiva de ressurreição. Eles ignoraram completamente todas as obrigações espirituais. Estavam tão obcecados em satisfazer seus desejos sensuais que reverenciaram esses apetites como deuses. Essas pessoas foram afligidas pela apatia espiritual pecaminosa. Em seu meio vivia Noé, a quem Pedro se refere como um pregador de justiça em 2 Pedro 2:5. Pedro também menciona que em 2 Pedro 3:19-20. E por terem o coração endurecido, entregaram-se à libertinagem, cometendo toda a espécie de impureza com avidez. Entretanto, não foram todos que escaparam do dilúvio, mas somente Noé e os outros 7 na arca. Noé estava construindo uma enorme arca, e isso certamente não era segredo em seu bairro. Noé havia encontrado graça aos olhos do Senhor e sabia que o dilúvio estava chegando. Seu próprio estilo de vida servia como um aviso para seus vizinhos, e não há dúvida de que esse pregador de justiça também lhes deu muitos avisos verbais, até o dia em que o Senhor fechou a porta da arca. Se as pessoas tivessem ouvido, se tivessem ouvidos espirituais, teriam recebido muitos avisos sobre o dilúvio iminente, mas ignoraram completamente Noé e seguiram em frente com suas vidas. Não há dúvida de que muitos deles viviam com a mesma filosofia que os zombadores, em 2 Pedro 3:4. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores zombando e seguindo as suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Aqueles que têm ouvidos sábios permanecerão prontos, mesmo que não possamos saber o dia e a hora exatos. A pessoa comum hoje em dia também está completamente alheia à inevitabilidade do retorno repentino de Cristo. Infelizmente, mesmo muitos cristãos professos vivem suas vidas sem nunca pensar na possibilidade de se encontrarem na presença de Cristo a qualquer momento. Esse tipo de apatia nos torna insensíveis e espiritualmente letárgicos. O objetivo de Cristo na segunda metade do discurso no Monte das Oliveiras é despertar em nossos corações o desejo de estar constantemente alerta e vigilante para a sua volta. Quanto mais desesperadamente eles precisam se voltar para o Senhor,
mais insensíveis eles serão para a verdade dele, embora sofram as piores consequências imagináveis do pecado humano. Eles, no entanto, arrogantemente se recusarão a se arrepender, como mencionado em Apocalipse 9, 20 e 21. O restante da humanidade que não foi morta por essas pragas não se arrependeu das obras das suas mãos. Eles não pararam de adorar demônios e ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar.